E o nome de Deus vai ser glorificado, irmão. O Senhor nunca perdeu uma batalha. O Senhor nunca perdeu uma batalha. Glória a Deus. A vitória é dele e daqueles que seguem a ele. Pastor Adonias, faça uma oração pelo pregador desta noite, pastor Rafael. Glória a Deus. Paz do Senhor para a igreja. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, que estás nos mais altos céus. Mais uma vez, Senhor, nos dirigimos ao Teu trono, neste momento de modo especial, apresentando o Teu Filho, que vai nos transmitir a Tua palavra. Deus, a Tua palavra nos diz, Senhor, que a mesma é como um martelo que esmiuça a penha. Deus, e aqui, Senhor, conforme cantado, estão os templos, Senhor, estão as casas, que precisa, Senhor, sempre de reforma, e reforma pela ação do Teu Espírito e pelo poder da Tua palavra, Senhor. Por isso, fala conosco, somos carentes do Teu agir. Em nome de Teu Filho Jesus, ó Deus, eu te peço e te agradeço. Amém. Meus irmãos, é com muito prazer que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Pode tomar seu assento, por favor. Eu quero aqui agradecer a Deus pelo dom da vida, pela saúde que Ele tem me dado e pela consciência de entender como é bom servir a Deus. Eu agradeço tudo que Ele vem fazendo por mim até o dia de hoje, ao longo desses anos. Eu não mereço nem 5%, mas a sua graça me envolveu. Eu estou muito feliz e muito alegre. Deus abençoe a minha tão querida, amada igreja, no João Alves Filho. E eu trago um abraço do meu sogro, que é mais do que um sogro, é um pai, não é? Que cuida de mim, que se preocupa comigo. Hoje mesmo ele me mandou um áudio e felicita a igreja, ao pastor Orisvaldo, que é uma pessoa que ele ama muito do fundo do coração, e, consequentemente, também o meu cunhado, o pastor Joanã. Felicita toda a igreja. Os irmãos recebem? Amém. Muito obrigado, meu pastor. Eu tenho uma admiração aqui, como muitas pessoas, pelo senhor, o dom que Deus deu para o senhor de ensinar. Sou um eterno admirador, viu? Muito obrigado, um beijo no seu coração. Enquanto eu estiver aqui, eu sou seu obreiro. O Senhor manda. Então, abra sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo de número 12, e no versículo de número 15. Quero agradecer a Deus, a vida de alguns pastores que no estado de Alagoas têm abraçado meu ministério, em especial o pastor Wilton Padilha, não é? Que tem cuidado de mim como um filho. Eu falei com ele essa semana, ao pastor Jairo e ao pastor Albertinho, que está lá na Espanha assistindo o culto. Pastor Olímpio, muito obrigado também pela sua recepção. O senhor é uma bênção. Quantos acharam, digam cantando: eu já encontrei. É só para descontrair um pouquinho, que é uma responsabilidade muito grande. Eu disse para o pastor que nessa hora é bom ser preto, né? Que não transparece o nervosismo, a gente não fica vermelho. Nossa irmã Vaninha, Deus abençoe também no nome de Jesus.
Diz assim a palavra do Senhor: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos mais, seja menos amado. Eu de muita boa vontade gastarei, me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Deus, a sua palavra foi lida, e o Senhor sabe que eu não tenho nada para oferecer para esse povo, se do céu não me for dado. Esse povo não veio me ouvir porque eu não tenho nada de mim, Pai. Por isso, fala com a gente nessa noite. O Senhor sabe que eu não vim aqui mostrar inteligência, destilar sabedoria e nem usar o Senhor para me glorificar. Eu vim aqui para ser um porta-voz. Então fala com a gente, porque a gente precisa te ouvir, e os que acreditam digam amém. Meus irmãos, esse versículo ele revela uma das mais belas vocações que existem na vida, que é a arte de cuidar de gente. Seja quem é pedagogo, professor, ensinador, mentor, pai, mãe, um líder religioso ou um pastor, cuidar de gente é muito prazeroso. É saber que as nossas teorias sobre a vida, de um modo geral, serviu como lição de mudança para a vida de alguém. Então, é um dos ofícios também mais dolorosos e também injustos, porque na maioria das vezes essas pessoas que vão passar pelas nossas vidas, elas não voltarão para agradecer e nem vão se lembrar que foi por causa daquilo que Deus nos deu que mudaram a sua vida. E o que eu digo aqui não é uma visão pessimista da vida. Eu sou terapeuta, sou psicanalista há 8 anos, fazendo uma pós agora em psicologia clínica. E cuidar de gente, é necessário desenvolver a arte de esperar das pessoas quase nada. Ou seja, é você dar sem esperar receber algum retorno. E é por essa razão que muitas pessoas elas se frustram por basearem o seu desempenho, o seu talento a partir da aprovação de outro. E elas se veem na função de viver daquilo que a sociedade entrega para elas. E eu já digo de antemão que se você vivencia essa realidade baseado nessa visão, você vai se frustrar. Porque, infelizmente, essa é a lei da vida. Muitos pais podem ter o prazer de ver os seus filhos, o desprazer de ver seus filhos o abandonarem. Muitos ensinadores, líderes religiosos, pastores, líderes de departamento, porque todos nós aqui, por mais que sejamos liderados, somos líderes de alguma coisa. Então, nós corremos o risco de entregar algo para alguém e essas pessoas não agradecerem pelo upgrade que os pensamentos que Deus colocou na sua mente trouxeram às vidas delas, e em troca da sua
dedicação, você corre o risco de ser traído. A maior prova de liderança da Bíblia Sagrada foi primeiro Deus. Eles resgatam um povo que ele sabia que o iria futuramente desagradar, mas que precisavam ser moldados. Deus usa como exemplo a vida do profeta Oséias para revelar o tamanho do amor que ele tinha pela humanidade. E esse profeta, ele recebe uma ordem para se casar com uma prostituta, que não mudaria suas atitudes por causa de um compromisso matrimonial. E ainda assim Deus diz ao profeta: ama ela incondicionalmente, fazendo assim o povo entender o tamanho do seu amor para com eles. Agora, outra célebre liderança de cuidar de gente foi Jesus, que deu a sua vida para o perdão de todos, mesmo sabendo que receberia em troca a má interpretação de suas atitudes. Um discípulo que o negou, o outro que o traiu, e os demais que os abandonaram no pior momento da sua vida, a cruz. Esta é a vida de quem nasceu para cuidar de gente. Uma vida solitária, às vezes traumática. E se você me disser que eu estou sendo pessimista demais, então você não chegou no ápice do transbordar da sua vocação, porque a única garantia que nós temos diante disso tudo, e isso vale um glória a Deus, é que o Senhor, aquele que nos chamou, jamais nos abandonaria. Ele sempre estaria do nosso lado, para nos sustentar, nos envolver com o seu manto de amor e nos curar das feridas que as pessoas vão nos deixar. Então você precisa depositar isso na sua mente. Nem todo mundo que você ajuda vai te agradecer. Eu vou repetir isso. Nem todo mundo... Delergue de rezaio de... Nem todo mundo que você ajuda vai te agradecer. E está tudo bem, porque não é sobre eles. É sobre Deus em você. O apóstolo Paulo, ele escreveu algo que todo líder, pai, mãe, pastor, professor ou cuidador de alguém precisa guardar no seu coração. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja eu menos amado. Essa é a essência de quem serve. Se doar mesmo sabendo que pode não receber nada em troca. Então, se você está cansado de cuidar de gente e não ser reconhecido, lembre-se, você não está só. Esse sermão é para quem já se machucou tentando curar alguém, para quem ama, mesmo sendo esquecido. Existem aí, dentro das seletivas palavras de Paulo, algumas lições extraordinárias, e eu quero expô-las para os irmãos de forma muito clara e direta, uma forma simples, porque se você observar na exposição bíblica, cada palavra ela representa uma verdade do céu. Eu, vírgula, de muito boa vontade, vírgula, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, vírgula, ainda que, vírgula, amando-vos cada vez mais, vírgula, seja menos amados. Paulo começa
não expondo às pessoas, mas expondo para ele mesmo a realidade das pessoas. E se você observar esse texto, ou na verdade a igreja de Corinto, é uma das igrejas mais problemáticas que Paulo já vivenciou em ensinar. E se você observar, a última epígrafe desse texto diz o desinteresse de Paulo. Mas ele não diz um desinteresse de se desinteressar em fazer, mas o desinteresse em observar que quanto mais ele se doa, menos ele vai receber. Então ele diz assim, eu, vírgula. Ele está dizendo nas entrelinhas, que ele se conhece. Independente do que vão fazer com aquilo que ele dá, ele se conhece. Pelo fato dele se conhecer, ele vai fazer de muita boa vontade. E a primeira verdade que esse texto nos ensina é isso: antes de tudo, se conheça. Eu vou repetir isso aqui. Antes de tudo, se conheça. Paulo está dizendo, eu sei quem eu sou. E guarde o que eu vou te dizer aqui. Quem não sabe quem é em Deus e em si mesmo, se perde na ingratidão. Muita gente se frustra aqui porque não é porque as pessoas fazem porque são ruins. É porque elas ainda não entenderam quem elas são. E quando você não tem certeza da sua identidade, você vai viver a vida dependendo da aprovação dos outros para se sentir válido. E é aí que mora o maior problema. Por quê? Porque por melhor que você seja, sempre vai existir alguém tentando te diminuir, te criticar, te rejeitar. E sabe o que é pior? Isso virá de alguém que você cuidou, que você tratou, que você ensinou. E tudo que você fizer ainda é pouco. Lidar com gente exige uma análise profunda de quem você é em si mesmo. Entenda isso. Você tem que conhecer o seu interior. O que carrega aqui dentro e onde estão os seus limites. Porque se você não souber quem você é, qualquer coisa vai te desmontar. É por isso que Paulo começa dizendo, ele sabia quem ele era e não deixava o que os outros diziam sobre ele determinar o seu valor. Por isso, antes de tudo, se conheça e se respeite. Não importa o que as pessoas pensam de você, se você souber quem você é em Deus e em si mesmo, você pode até não ser perfeito, mas só de ser você já é suficiente. É o Isaí Terra. Muita Iorevaia, Camúria, Deuix, Teri, Revas. Segunda verdade, de muita boa vontade. Eu não faço porque você merece ou não. Eu faço de boa vontade. E essa palavra revela algo muito sério. Não faça nada por alguém esperando algo em troca. Vou repetir. Não faça nada por alguém esperando algo em troca. De muita boa vontade. Eu não faço para ter retorno. Porque o que você precisa entender é que você vai se doar,
vai cuidar, vai levantar gente que nem vai lembrar que um dia caiu e Deus colocou ela nos seus braços, e vai ter dias em que o silêncio dessas pessoas que você ajudou, vai gritar dentro de você. Mas escute uma verdade: a ingratidão só machuca quem espera a retribuição de quem não tem estrutura para reconhecer o valor do que recebeu. Tem gente que você vai amar e a paga dela vai ser a indiferença. Gente que você vai alimentar e que vai cuspir no prato que você colocou. E sabe o que mais dói? É que você faz por amor, mas lá no fundo esperava nem que fosse um obrigado. Só que deixa eu te lembrar uma grande verdade que o nosso pastor disse aqui: a obra não é sua. O dono da colheita é Deus. Você pode levantar a mão? Ele não fica devendo nada para ninguém, pastores. Quem sabe você está destruído. Eu falo assim com muito temor. Eu estava conversando com Deus essa madrugada, e Deus falou comigo que se eu tivesse a oportunidade, Ele traria um bálsamo para a alma de pessoas que cuidam de gente. E pastor é um pastor, pastores, esposa de pastor, líderes, pais e mães, são pessoas que sangram por dentro, mas precisam sorrir por fora. Quantas pessoas foram apunhaladas e as pessoas não estão nem aí para elas? O egoísmo toma conta dos vossos corações. Mas eu trago uma palavra da parte de Deus: descansa o teu coração, a obra não é sua, o dono da colheita é Deus. Cada abraço ignorado, cada conselho desprezado, cada lágrima derramada enquanto você sustentava alguém que te esqueceu, está registrado em um lugar onde ninguém apaga: o céu. Eu vou repetir para você melhorar esse glória a Deus. Tudo que você faz pelas pessoas, tudo que você entrega por alguém, as noites de sono que você deixa para se preocupar com quem está com problema, com quem está com adversidade, e essa pessoa nem uma mensagem de obrigada manda para você, fica tranquilo, o céu está vendo, está tudo registrado lá. Dela dará canto revarúzia, Ominanana yote ramanto revauara rezia. Terceira verdade desse texto: me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Essa parte do versículo revela o crescimento de maturidade que Paulo agora encontra. Porque ele diz assim, ó: eu sei quem eu sou, eu vou fazer sem esperar nada em troca, e pelo contrário, eu sei que eu vou fazer e isso vai me desgastar, mas eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Isso aqui é a prova do serviço. O grupo de capelania cantou a arte de servir. Engraçado como Deus é, né? Deus sabe o que faz. Servir. E a maior prova de que você cresceu é o seu serviço. O que Paulo está dizendo aqui, ó:
A maior prova de que eu cresci é o meu serviço. Por que eu estou te explicando isso? O que você precisa entender é que a imaturidade anula o nosso serviço. Porque se nós formos imaturos, nós só vamos servir para quem dá alguma coisa em troca para nós. E servir em troca não é interesse, é ser interesseiro. Aí Paulo está dizendo assim: eu vou mostrar para vocês por que eu sirvo para servir. Porque a maior prova do meu serviço é a minha maturidade. E maturidade, ela não se mede por quanto você sabe falar, mas é por quanto você está disposto a fazer. Porque um imaturo, ele vai viver pedindo, mas o maduro serve. O menino, ele depende, mas o líder, ele entrega o que recebeu de Deus. E chega um momento inevitável em que Deus vai te tirar do lugar de quem recebe cuidado para te colocar no lugar de quem cuida. E ali você vai perceber o quê? Que crescer dói, mas te ensina o prazer que existe em servir. Lembra do que Jesus disse? O maior entre vós será aquele que serve. E isso aqui não é sobre status, é sobre ter estrutura. Porque só serve quem aprendeu com a vida a ter o que entregar. E só tem o que entregar quem deixou Deus amadurecer a sua vida nas partes que mais doíam. Quem serve não pode esperar ser carregado como as pessoas querem serem carregadas. Porque servir é ser forte o suficiente de descer sem perder a grandeza. Isso que é a capacidade de servir. Paulo está dizendo: eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Eu vou descer, eu vou deixar vocês me humilharem, mas saiba de uma coisa: essa descida minha e essa humilhação não vai tirar de mim a grandeza que Deus depositou na minha alma. Coloque a mão no seu coração aqui, assim, ó, e diga comigo: não é sobre eles. Não, desse jeito está muito fraco. Diga: não é sobre eles, é sobre o que Deus depositou em mim. Isso, e entenda isso: nada que as pessoas façam pode tirar de você a grandeza que Deus depositou em você. E pega essa verdade: só é grande quem se deixa ser humilhado e se deixa ser honrado por Deus. Quem pode levantar a mão para o céu? Eu recebo uma Delai John Munsi. Eu vou te dar 30 segundos para você receber o que eu estou recebendo de Deus. Que Deus agora renove as nossas forças. Você que me alcança pela internet, seja pastor, seja um líder, seja um liderado, seja alguém que cuida de gente, receba esse bálsamo, receba essa cura. Pastores aqui, com todo respeito, sejam cuidados por Deus nessa noite.
Dai o Isare. Vai o que quer. Gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Aí aqui, obrigado aí. Aí aqui, machuca, desmonta, mas me acorda. Porque ele diz assim: ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Para pensar nisso aqui. Ainda que amando-vos, ainda que entregando, cada vez mais, seja menos amado. Ou seja, quanto mais eu dou, menos eu recebo. Mas não tem problema, quanto menos eu recebo, mais eu dou. O que Paulo está dizendo aqui é que servir é uma beleza que dói. Glória a Deus. Não é verdade, pastor? Ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ele está dizendo assim, ó: servir é uma beleza que dói. Porque em troca do cuidado que você entrega, você corre o risco de receber uma ferida aberta. E essa é a arte de liderar. Amar pessoas que ainda não têm a maturidade para reconhecer esse amor. É servir quem não tem estrutura para retribuir. É dar o seu melhor e ser pago com o silêncio, com a crítica e até nos últimos estágios a traição. Só que o verdadeiro líder enxerga sempre o melhor de alguém. Mas para ele não viver decepcionado, ele aprende uma grande verdade: ele sempre espera o pior. E isso não é pessimismo, é sabedoria. Por quê? Porque ver o melhor de alguém e esperar o pior é entender que é melhor ser surpreendido com a gratidão do que viver frustrado com a expectativa. Quantas vezes você abriu o peito, entregou seu tempo, sua atenção, seu apoio e recebeu apenas ingratidão? Porque por mais doloroso que seja, isso é uma realidade comum, cruel, mas é realidade. E isso tem a ver com liderança. Por isso servir é uma beleza dolorida. Ela transforma quem você toca, mas também te machuca. Você se torna experiente por dentro e mais calejado por fora. Porque quem serve cresce. Eu vou repetir isso aqui: quem serve cresce, mas vai seguir sangrando. A última verdade desse texto é como se Paulo ele dissesse para ele mesmo, ou como se Deus trouxesse uma revelação para ele: e ele dissesse assim: ame-os
como um dia eu te amei. Vou repetir. Quem sabe num diálogo, Paulo pergunta para Deus: Deus, por que eu tenho que continuar fazendo? Por que eu não entrego, eu não desisto, eu não paro? Porque simplesmente você tem que os amar como eu te amei. Marachúria. Jesus não está dizendo aqui, ame quando for fácil. Ele está dizendo, ame como eu amei vocês. E como foi que ele nos amou? Sabendo que ele seria negado, sabendo que ele seria traído. Para pensar aqui. Eu estava conversando isso um domingo. Se Deus te desse o dom, Jesus não tinha o dom, ele era onisciente, onipresente e onipotente. Mas se Deus aqui hoje te desse o dom de prever o futuro, estou falando de uma forma nítida, e te mostrar quem seriam as pessoas que vão te abandonar, te trair, te deixar. Eu falo como terapeuta. O ser humano oscila no seu comportamento por causa daquilo que ele sente. E aquilo que nós sentimos, para a gente não sofrer novamente, o que a gente faz? A gente se afasta. Só que Jesus é diferente. Jesus sabia que Pedro iria o negar, que Judas iria o trair, os outros discípulos iriam voltar para as suas profissões e etc. Mas mesmo assim ele não se afastou. Ele fez o quê? Ele se aproximou cada vez mais. Ame-os como eu te amei. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno. Com a permissão do pastor, se coloca de pé. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar. Eu jamais saberei o céu. Isso, por 30 segundos eu entrego o microfone a quem é de direito. Mas se Deus está falando ao seu coração,
Se existe um bálsamo em Gileade, se existe uma cura para a sua alma, e eu recebo uma autoridade de Deus para dizer que você não vai morrer de infarto, você não vai morrer de aneurisma, de derrame, você vai estar guardado pela mão de Deus. Deus cura a sua alma, Deus cura o seu interior, Deus toca no seu coração, porque Ele te preserva com saúde. Quem tem glória para dar? Quem tem aleluia? Isso, por 30 segundos. 30 segundos de adoração, de louvor. Vai, eu vou te ajudar contando. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, olha aí, 21, 20. Tem coisa que só o movimento pentecostal cura. É no seu glória a Deus, é no seu aleluia, é na sua língua estranha que Deus limpa a sua alma. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deixa Satanás envergonhado no inferno com seu glória a Deus, com seu aleluia. Adora, adora, adora. Eu só quero adorar.